Hoje é um culto muito especial, primeiro culto de 2022, culto das primícias. Nós entendemos que Deus, lá no início, Ele já deixou alguns princípios para que nós aprendêssemos, e um dos princípios é a primícia. O que é a primícia? A primícia é a melhor parte. Quando você ama, você separa a melhor parte, não separa? Você se preocupa, você quer agradar, e Deus nos chama a servir a Ele com as nossas primícias, com as primícias do nosso tempo, da nossa dedicação, tudo. Deus, Ele não aceita de qualquer jeito, sabe? Nosso Deus é simples, nosso Deus, Ele é amoroso, só que Ele dá o melhor dEle. Então, no relacionamento entre nós e Deus, nós também somos chamados a dar a nossa primícia ao Senhor. É tão gostoso quando alguém separa para nós a melhor parte de algo, não é? Quando a pessoa, às vezes, faz um bolo para a gente, ou separa aquele melhor pedaço. Eu lembro quando eu ia, minha avó, ela fazia almoço na casa dela todo domingo, e a família sempre se reuniu lá, e eu lembro que ela fazia aquela panelada de frango assim, e eu gostava de comer o fígado, né, do frango. Ela falava assim: o figuinho é do Juliano, eu já deixei separado para ele, ninguém mexe no figuinho dele. E eu chegava lá, estava separado, e ela não deixava ninguém pegar. Aí quando eu comecei a namorar a Simone, de começar a repartir o fígado, vou falar para você, foi difícil. Mas chegava na minha avó, eu também quero, eu tinha que repartir com ela. Mas por que ela fazia isso? Porque quem ama quer dar o melhor. Quem ama quer dar o melhor tempo. Quem ama quer dar qualidade para Deus, quer dar qualidade para outra pessoa. A pior coisa é quando você está num casamento e você só dá sobra, né? O resto do tempo, o resto do dinheiro, o resto de tudo. Deus nos chamou para termos uma vida em que a entrega seja de qualidade, em tudo que a gente for fazer. E a primícia, esse princípio que está lá desde o Gênesis, quando você abre lá em Gênesis e você vai ver a oferta de Caim e Abel, qual que foi a diferença das ofertas? Os dois ofertaram a Deus, mas Abel deu das primícias. Caim foi apenas mais uma oferta. Tem diferença entre oferta e oferta. Às vezes, a pessoa pode vir aqui e dar R$100 de oferta, e a outra pessoa veio e deu R$10, mas aqueles R$10 significou mais para ela, porque foi a primícia dela. Às vezes nós damos 100, mas o 100 está sobrando. Você entende a diferença? Jesus disse isso, que as moedinhas daquela mulher significaram mais do que pessoas que ofertaram grandes quantias. Por quê? Porque tem um significado naquilo que você faz. Jesus não está dizendo só de dinheiro, Ele está falando de tudo na vida. Eu, por muito tempo, eu fui aquele cara bem egoísta, sabe? E tudo que eu dava era sobra para os outros. Por quê? Porque a primícia era minha. Mas Deus inverte a lógica no nosso coração. Ele inverte a lógica, a nossa forma de pensar. Então eu começo a entender que a primícia que eu tenho que dar é em tudo. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus.
Jesus, quando ele morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. Não existe mais separação. Ele abriu um novo e vivo caminho. Até então tinha sacerdote, e o sacerdote tinha que entregar a oferta, fazer o sacrifício por você. Depois de Jesus, não. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E como que está o nosso coração? Será que nós temos entregado a primícia para Deus? Será que nós temos tratado Deus como a primícia da nossa vida? Eu creio que isso é uma progressão, tem que ser uma progressão dentro de nós. Quanto mais nós nos aproximamos, mais Ele nos chama. Quando nós nos aproximamos, mais Ele fala: vem, tem mais coisa para você entregar aí. Tem algo que você não está entregando ainda, está lutando ainda. E Deus nos chama para vivermos isso. Vamos meditar em alguns versículos aqui. Mas como que você classificaria o teu 2021? Como que foi o seu ano? Foi difícil, né? Quantas mudanças, não é verdade? Quantas coisas Deus fez. Acho que 2020 e 2021, a gente estava igual o Neo do Matrix, sabe? Fica desviando das balas, assim. Foi tanto problema, meu irmão do céu. A gente teve que, só pela graça de Deus, para enfrentar tudo que nós enfrentamos. Mas nós estamos aqui, não é verdade? E glória a Deus por isso. Eu creio que esses anos, eles nos esticaram. E ser esticado não é fácil. Ser trabalhado é complicado. Porque nós queremos o estado do comodismo, o estado da inércia. O nosso cérebro, ele é formatado assim. Ele é preguiçoso, ele não gosta de sair do lugar. Ele gosta de ficar ambientado naquilo que ele conhece. Tudo que é novo, pode ver, tudo que é novo causa medo. A gente já dá um passo atrás, fala: epa, ali eu não vou me aventurar nesse negócio. E às vezes, para nós sermos desenvolvidos, Deus estica a gente. Deus trabalha de forma profunda em nós. Quantos de nós oramos, queremos mais de Deus, quero conhecer mais o Senhor? Deus fala: então tá bom, mas você tem que estar preparado para isso. E Deus começa a trabalhar o nosso coração. E eu sei que esses anos foram anos muito difíceis para todo mundo, mas Deus abençoou tanto também, e sustentou tanto, e fez tantas coisas. E é só o começo do que Ele está fazendo. Mas Deus, Ele nos chama para vivermos como pessoas que amam entregar primícia a Ele. Que a vida é uma primícia para Deus. 2022, meus irmãos, representa uma mudança. Mas toda vez que muda o ano, todo mundo acha que vai mudar muita coisa, né? Toda virada de ano tem 1 milhão de promessas, né? Tem um monte de meta. Não, esse ano eu vou cumprir isso, eu vou fazer aquilo, esse ano não sei o que lá. Aí a gente encerra o ano, olha para trás e fala: meu Deus do céu, não cumpri quase nada das coisas que eu falei que eu ia fazer. Mas existe uma mudança de um tempo espiritual. Deus está mudando as nossas vidas, o nosso tempo como igreja, o nosso tempo, o tempo do nosso país. Deus vai fazer grandes coisas na nossa nação, amém? Nas nossas famílias, meus irmãos, e nós temos que viver isso, mas em primeiro lugar, nós temos que crer, adentrar com fé esse ano.
Em primeiro lugar, você tem que entender que Deus criou todas as coisas, e o ano de 2022 já foi criado em Deus. Salmo 139, 1 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Deus já preparou, Deus já tem uma história, um enredo escrito para você, esse ano. E você quer viver o que Deus escreveu para você? Amém? Porque a maior tristeza, meu irmão, é a pessoa viver só 10% do que Deus preparou para ele. É a pessoa se contentar em viver aquém daquilo que Deus planejou. Deus, Ele preparou um 2022 abençoado para você, um 2022 transformador, mas nós temos que entrar com fé, e crer que isso vai acontecer. Às vezes você olha para trás, e nós temos a tendência de olhar naquilo que não deu certo, aquilo que não mudou, aquilo que permanece igual, e quando nós começamos a fazer isso, nosso coração dá uma murchada, nossa fé dá uma enfraquecida, e você começa a projetar o futuro de acordo com a visão do passado. Mas uma coisa não tem relação com a outra, a não ser que você creia dessa forma. Se você creia dessa forma, é isso que vai acontecer. Porque você não está agindo com fé, não está colocando o futuro nas mãos de Deus, está deixando que você comande, e se você comandar, você vai repetir as mesmas coisas que você fez nos anos anteriores, e os resultados vão ser os mesmos. Mas Deus não quer que vivamos assim. Deus quer que vivamos em novidade de vida. Deus quer que vivamos direcionados pelo Espírito. Aí sim, vamos ver grandes coisas acontecendo nas nossas vidas. Deus fez grandes coisas essa semana aqui, não fez? Tivemos 4 casamentos lindos, foi bênção demais. Quem estava aqui, levanta a mão aqui para a gente ver. Olha aí, Deus fez grandes coisas, meus irmãos. Muitos parecia impossível, não é verdade? Não vou falar nomes aqui não, mas muitos pareciam impossível de acontecer. Quanto tempo foi lutado, quanto tempo foi buscado, mas quando chega o tempo de Deus, acontece. Mas Deus quer que nós nos conectemos com o tempo dEle, aquilo que Ele tem preparado para nós. 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 65:17 diz: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Esse é o plano de Deus. Deus cria coisas novas e Ele se alegra com aquilo que Ele cria. E Deus criou um 2022 abençoado para você. Você crê nisso? Amém? Mas Deus nos chama não só para terminar bem, mas para começar bem. Eu sei que muitos de nós já começou a vida meio atropelado, meio complicado, mas esse ano é um recomeço na sua vida, é um recomeço na sua história, e dá para você recomeçar bem, não só terminar 2022 bem, mas começar
agora em janeiro, muito bem, na presença do Senhor, amém? Deus nos chama para começarmos, essa é a primícia. O que significa primícia? Primeiro, melhor parte, é a parte que dedicamos, que consagramos a Deus. Na Bíblia era entregue as primeiras colheitas, o que tinha de melhor, o melhor fruto, a melhor criação, era dedicado e entregue a Deus. Romanos 11,16, se a primeira parte for oferecida a Deus, for consagrada a Deus, toda a massa, o restante também será. Se eu entrego o meu melhor agora, o que eu vou viver é extraordinário. Se a minha primícia, se aquilo que Deus significa para mim, se for o meu melhor, se for uma primícia verdadeira, eu vou viver grandes coisas no Senhor, meus irmãos. E não é porque Deus troca, Deus não troca nada com ninguém. Mas então, Juliano, é que é o seguinte, a primícia é para os íntimos, e quem tem intimidade vive coisas especiais. A graça é para todos, Deus convida todos a sentarem à mesa, mas dentre os 12, quem ficava mais perto era Pedro, Tiago e João, e dos 3, quem recostava a cabeça no ombro de Jesus, era João. Ele teve uma revelação especial, não teve? Você entende que a primícia é para aquele que vai além do esperado? A primícia é para aquele que trata Deus de uma forma especial, que dá o lugar de honra que Ele merece no coração. Deus não é o Papai Noel que traz o presente, Deus não é aquele bombeiro que você só busca a hora que o negócio está pegando fogo, não. Deus, Ele é o Pai amado, que eu converso, que eu falo e que eu busco intimidade todos os dias. Quem é pai e mãe que tem vários filhos, ele ama todos os filhos, mas tem filho que se achega mais, não é verdade? Não pode falar, né? Não pode confirmar, né? Mas não é porque ama mais ou ama menos, é porque tem aquele que quer caminhar junto, quer estar junto. Tem diferença, meu irmão, entre a entrega, tem diferença entre a primícia, em tudo que fazemos, tudo. E Deus, olha, mulher tem um olhar detalhista, né? Mulher, se você fizer um negócio para ela meia boca, ela sabe que você fez meia boca, ela já detecta assim, ela fala, ele fez isso por causa daquilo lá e tal, ela já começa a matutar as coisas assim, está me agradando porque vai me pedir não sei o que lá daqui a pouco, eu sei porque que veio esse presente aqui agora e tal. Você imagina Deus então, quando nós entregamos algo para Ele, Deus sabe exatamente o que está no nosso coração. E eu confesso a você que muitas vezes eu não entregava nem o necessário, não vou nem dizer a primícia, não era nem o básico, era nada, mas queria exigir do Senhor algumas coisas. Oh Deus, a minha vida, não transforma a minha vida, como é que está a situação? Mas Deus nos chama para vivermos uma vida de entrega completa, de entrega verdadeira, de primícia mesmo. E não é fácil não. Abel foi perseguido por Caim,
não só perseguido, foi morto. Se você começar a viver dessa forma, meu irmão, você vai tomar pedrada. As pessoas vão dizer, mas para que tudo isso? Mas para que esse tipo de entrega? Não, seja um cristão normal. No fundo ele quer dizer assim, seja morno como eu sou. Deixe de servir por qualquer coisa. Volte atrás por qualquer motivo. Para que orar tanto assim? Para que ler a Bíblia dessa forma? Para que ler tantos livros cristãos? O que? Você vai desligar a Netflix porque apareceu uma cena imprópria? Você vai desligar essa série porque apareceu uma cena imprópria? Para com isso. E sabe o que é estranho? Que é engraçado? O mundo louva quem se entrega de verdade para as coisas do mundo, ou para as coisas seculares. Se você vê alguém que é muito bom em algo, você louva o cara, fala, rapaz, esse cara é bom, hein? Esse cara, olha o tanto que ele se dedica nisso. Você pega alguém que treina muito, né? Pega o Cristiano Ronaldo. O cara treina demais. Uma vida inteira treinando, cuidando da alimentação. É vergonhoso, né? Você olha e fala assim, meu Deus do céu, que foco é esse? Então o cara merece estar lá, porque ele realmente fez merecer. E o mundo bate palma. Mas em qualquer área, se você fizer isso, as pessoas vão ser louvadas. Se você vê na área do direito, quem chegou no STF, chegou num lugar, foi reconhecido na área da medicina, em qualquer área, da engenharia, for um grande executivo de uma grande empresa, o cara dedicou a vida, se esforçou, ele deu a primícia dele, ele deu o melhor dele. Mas se você faz isso para Deus, meu irmão, primeiro você mesmo entra em crise no começo. Você fala, mas será que eu preciso de tudo isso mesmo? Será que eu não estou perdendo tempo aqui não? O quê? Fiquei 40 minutos lendo a Bíblia? Podia estar em outro lugar, fazendo outra coisa. O nosso próprio coração começa a lutar. Nosso próprio pensamento começa a dizer, está perdendo tempo. Você entende? Que a carne luta contra o espírito contra a carne, e ele não quer que você dê o seu melhor, porque se você der a sua primícia, meu irmão, você vai viver o extraordinário em Deus. E às vezes nós nos contentamos com ser meia boca, com fazer as coisas, e falar, não, já foi demais isso aqui, né, olha só, olha, eu ajudei ali, mas o irmão nem agradeceu, nem retribuiu, né, e tal. Olha o que eu fiz, dei aquela cesta básica, a pessoa nem me cumprimentou depois. Você entendeu? Quando é para Deus, a pessoa não entendeu. Que se é a primícia, se é o melhor, você se alegra simplesmente por ter entregado. Porque você fez, porque você ama a Deus. Meu irmão, Deus nos chama a vivermos assim. Vivermos de uma forma apaixonada. Abraão, ele deu o melhor dele. Abraão foi chamado a entregar a primícia. E qual que era a primícia de Abraão? Quem? Isaac. E quando Deus chamou, o que ele fez? A Bíblia fala que nem amanheceu o dia ainda, ele já tinha preparado as coisas e saído para entregar Isaac em sacrifício. Aonde Abraão estava até o monte Moriá, eram 2 dias de caminhada, cerca de 80 quilômetros.
E Abraão foi até lá e não voltou atrás. Mas ele até profetizava. Isaac perguntava: ô pai, está aqui a lenha, está aqui as coisas para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou assim: o Senhor proverá o cordeiro. Ele profetizou até contra a própria esperança, porque era Deus que tinha determinado. Mas Abraão entendeu que ele foi chamado a dar o quê? O seu melhor. Ele foi chamado a entregar a sua primícia. O que é que Deus tem falado ao seu coração que você não entregou ainda? Deus tem falado com você algo? E você tem retido ainda? Meu irmão, Deus nos chama a vivermos uma vida de entrega completa na presença dEle, sem desculpas, sem subterfúgios, porque nós somos bons em desculpa, hein? E eu sou bom em desculpa, mas diante de Deus, não cabe mais isso. Abraão podia dar 1 milhão de desculpas, e ele tinha motivo para isso. Ele podia falar assim: mas Deus, demorou 100 anos para eu ter o filho, 100 anos, e quando o Senhor faz o milagre, algo que é impossível, me manda um filho com 100 anos, agora que ele deve ter uns 7, 10, 12 anos, o Senhor me pede ele? Não tem cabimento isso daí. Não, Abraão não falou isso. Abraão simplesmente obedeceu. Meus irmãos, eu fico de cara quando eu leio essas coisas, sabe? E é por isso que nós temos que ler sempre, porque a nossa fé se alinha com Deus de verdade. E daí não é o que eu penso, não é o que o fulano de tal na internet me falou, não é o que não, é o que a palavra de Deus fala comigo, e eu alinho o meu coração. Deus quer que nós vivamos um 2022 extraordinário, extraordinário, mas Ele quer que nós possamos dar esse passo, entregarmos a nossa primícia, a primícia da nossa vida diante de Deus. Nós sempre vamos ter uma desculpa, sempre vamos ter. Depois de eu lutar muito com Deus, porque na época que Ele me chamou para o pastorado, quando eu falei: não, então eu vou obedecer, que não tem jeito mesmo, eu vou obedecer. Então me dá uma igreja agora e me dá pessoas que eu vou pastorear. Ele falou: não, Juliano, não é do seu jeito, é do meu jeito. Mas como assim, Deus? É começar do zero, sem ninguém? É, do zero, sem ninguém. Nada, está de brincadeira comigo, pai. É, na casa da sua mãe, começa lá e tal. Meu Deus, é do jeito de Deus, é da forma dele. Deus não precisa de estrutura não. Lá na África o pessoal se reúne debaixo da árvore e estão louvando e adorando ao Senhor. Nós nos apegamos às estruturas. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem dado muita estrutura para nós, e eu louvo a Deus por isso. Mas não é a estrutura que nos sustenta, é a presença de Deus. Então não é o dinheiro que sustenta a tua família, é a presença de Deus dentro da tua casa. Porque onde a presença de Deus está, existe esperança, existe amor, existe paz, existe contentamento. Você para de exigir do outro o que ele não pode te dar, e você passa a dar de você o seu melhor e a sua primícia para o outro. A maior parte das crises nos casamentos, sabe qual é? É que a pessoa só quer exigir da outra. Ela sempre acha que o que ela faz é muito, e que o que o outro faz não é nada. Sabe quando o casamento dá certo? Quando os dois dão o melhor de si. Aí o casamento é um casamento feliz. Deus nos chama a vivermos uma vida de primícia, de entrega,
Às vezes a primícia vai doer, meu irmão, mas vai doer mesmo. Você acha que foi fácil lá para Abel entregar o melhor animal que ele tinha? Olhou o rebanho lá, falou: qual que é o melhorzinho aqui? Qual que é o mais bonito? Qual que não tem um defeito? É esse aqui que eu vou entregar para Deus. Porque falar é bonito, ler é fácil, mas na hora de fazer, meu irmão, todo mundo dá uma, fala, mas esse aqui vai me custar caro. Se eu dei esse presente, aí vai me desfalcar aqui agora. Deus nos chamou a darmos o nosso melhor para Deus, e isso inclui dar o melhor em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então eu vou me doar ao outro, e começa onde isso? Dentro da minha casa, com o meu tempo, com o meu abraço, com a minha atenção. Hoje, eu não vou ser legalista, sabe? E falar assim, você tem que proibir, igual antigamente fazem, até alguns lugares ainda fazem, tem que proibir televisão, né? Hoje tem que proibir celular. O pessoal que proibia a televisão está só no celular hoje, hein? O negócio é incrível. A questão não é proibir nada, a questão é que tem tempo para todas as coisas. Então, tem tempo de você aproveitar com as crianças, tem tempo de você namorar, tem tempo para tudo. Tem tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para tudo. Só não tem tempo quem é desorganizado, e quem é desorganizado tem que orar para ser. Deus me ensina a ser, e eu sei por experiência própria, porque eu sempre fui zoado. Eu falei: Deus, eu tenho que me organizar, Pai. E sabe o que você acha tempo daí? Para nós ter um 2022 extraordinário, meus irmãos, nós temos que dar a nossa primícia em tudo na nossa vida, em cada detalhe. E não importa o que vai custar, porque você está honrando a Deus. O Senhor fez uma promessa a Abraão e a sua descendência, mas como Paulo escreveu aos Romanos, a forma de santificarmos o restante de alguma coisa é santificando ao Senhor as primícias. Deus, que se move por seus princípios, pediu a Abraão as primícias de sua descendência, Isaque. Depois ele passou a defender toda a descendência de Abraão, como se todos fossem aquele primogênito entregue. Olha o que Deus falou para Moisés: dirás ao faraó, isso lá no Egito: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Deus mandou Moisés dizer que Israel era o seu primogênito, fruto da consagração das primícias de Abraão. Salmo 78, 51 fala: feriu todos os primogênitos no Egito, primícias da força deles nas tendas de Cã. Assim diz o Senhor, Israel é o meu primogênito, as primícias consagradas do meu servo Abraão. Meus irmãos, Deus começou a tratar a descendência de Isaque, de Jacó, como primícia. Por quê? Porque Abraão, ele honrou a Deus e colocou Isaque como primícia. Quando você dedica a sua casa, o seu trabalho, tudo como primícia a Deus, adivinha o que acontece? Tudo isso se torna primícia de Deus. Deus, Ele faz acontecer. Deus protegeu toda uma descendência, toda a descendência de Abraão, mas porque Abraão deu a primícia dele. Abraão consagrou aquilo que mais custava a ele, a Deus. Deus nos chama, nós temos uma vida mergulhada. Eu decidi que esse ano
eu vou estudar, ler a Bíblia muito mais, e livros cristãos, muito mais do que eu já li até hoje. E olha que eu tenho que acelerar daí, hein? Terminei 2, um antes de ontem, um ontem, e já comecei outro hoje, e vamos para cima. Sabe por quê? Porque eu não posso perder tempo. Há tempo para todas as coisas. Então tem tempo de brincar com as crianças, e o tempo de brincar com as crianças não é o tempo de eu ficar no celular, nem a Simone. O tempo de almoçar junto é junto, conversando, olhando no olho um do outro. Não é cada um no celular mexendo em coisas que não tem nada a ver. Você entendeu? Então é momento de comunhão. Se não tiver comunhão no almoço e na janta, você vai ter que horas. Tem tempo para todas as coisas. Quando nós começamos a entender isso, a nossa vida se torna uma vida produtiva. Há tempo de nos relacionar com nossos amigos, há tempo de pregar, né? Pregar não é só falar, não. Pregar é viver o Evangelho, é viver o amor de Deus. Abraão, meus irmãos, ele experimentou isso, o sobrenatural, porque ele não segurou aquilo que Deus pediu a ele. Nossas maiores crises é porque nós seguramos. Ah, Deus, não, esse tempo não dá para dar. Ah, não, esse tipo de entrega eu não vou fazer. Deus, melhorar nisso vai exigir de mim que estude mais isso. Eu não gosto de estudar, eu sou preguiçoso, não gosto de fazer. Para eu me aprofundar mais, eu vou ter que orar mais. Para converter mais pessoas, eu vou ter que pregar para os outros. Eu não gosto, eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Nós sempre vamos achar alguma coisa para não fazer, para não entregar. Mas de hoje em diante as desculpas acabaram, amém? De hoje em diante acabou. Deus nos chama a entregarmos o nosso melhor. E a primeira coisa que eu firmei no meu coração é que o tempo de intimidade com Deus, esse vai aumentar. O tempo de busca sozinho, só eu e Deus, esse vai aumentar. Porque muitas vezes nós que estamos na liderança, nós que somos pastores, nós passamos muito tempo falando com os outros, muito tempo respondendo mensagem, respondendo WhatsApp, orando com pessoas, falando de Jesus. Isso é importantíssimo, isso faz parte do ministério. Só que se o meu tempo de intimidade com Deus não estiver ali, pegando fogo, sabe o que acontece? Meu coração vai ficando fraco, nossa fé vai diminuindo. E tem muitas pessoas que estão assim hoje, elas não conseguem entregar nada, porque o tempo de intimidade foi faz tempo já. O quarto secreto não acontece há tempo, há meses, há anos, não acontece mais. Aí Deus permite até uma chacoalhada para a pessoa voltar. Fala, volta a orar um pouco, volta a falar comigo um pouco. Só quando vem a tempestade me procura, não. É tempo de voltar à intimidade, meu irmão. 2022, seja marcado no seu coração como o ano que você entregou tudo ao Senhor. Esse aqui é fera, está até correndo em volta da igreja, ó. Esse é pentecostal, esse menino. Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu. A ordem é céu em primeiro lugar, depois a terra. Temos as coisas da terra, isso é inevitável, mas o que vem em primeiro lugar? Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino, depois outras coisas. Então, primeiro é os céus, depois as outras coisas seriam acrescentadas. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Viver os projetos do céu aqui na terra em 2022, o céu na terra. O desafio nesse ano, meu irmão, é viver como nunca antes, o céu na terra.
Você sabe que é responsabilidade sua trazer o céu para a sua casa, trazer o céu para o seu trabalho, trazer o céu para onde você está. Nós temos que clamar por isso. Estão me ouvindo aqui? Deus criou primeiro o céu, depois a terra. As coisas do céu já estão preparadas, já foi feito, já foi liberado. Nós temos que buscar a Deus para trazer as coisas do céu para a terra. Mas nós perdemos muito tempo vivendo só as coisas da terra, só olhando para a terra, para os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Esquecemos que lá já foi suprido, que lá no céu já está preparado. Então não trazemos as coisas do céu para a terra. Lá já está feito, meu irmão. O amém já foi liberado. Mas a minha falta de busca e de constância não me deixa viver isso. Mas 2022 vai ser diferente. Nós vamos viver isso, meus irmãos, o céu na terra. Outra coisa, faça avaliações periódicas. Lembra quando Deus foi criando as coisas, que Ele falava? E viu que era bom. Você tem feito avaliação na sua vida? Deus não precisava avaliar nada, porque tudo que Ele faz é bom mesmo. Por que Ele deixou aquilo lá? Para mostrar para nós que nós precisamos fazer. Então, em que eu posso melhorar? Em que eu posso ser um marido melhor em 2022? Em que eu posso ser um filho melhor em 2022? Em que eu posso ser um pai melhor em 2022? As pessoas odeiam se avaliarem. Elas gostam de avaliar o outro. Elas gostam de avaliar o outro, o cônjuge, avaliar o vizinho, avaliar o irmão. Nós somos bons para avaliar os outros, não é verdade? Mas Deus fala para a gente fazer uma autoavaliação. Em que eu posso melhorar para fazer um 2022 diferente do que foi 2021? O que eu tenho que cortar na minha vida? Não é só caloria não, tem mais coisa para a gente cortar aí. O que eu tenho que cortar na minha vida? O que não tem me transformado? O que não tem me tornado uma pessoa melhor? Um crente melhor? Um cristão mais fervoroso? O que tem me travado? Tem coisa que nós temos que cortar. Por mais difícil que seja. Postura, decisão. Deus honra a sua decisão em tudo. Que você termine esse ano mais sábio, mais decidido. Se você tiver dificuldade em fazer essa avaliação, peça para o seu cônjuge fazer. Ele não vai errar não. Ele sabe tudo que você precisa mudar, até mais, né? Eu nem pergunto muito para a Simone. Quando eu começo, ela fala, tá bom, eu já entendi agora. Porque senão vem uma lista, né? Você está esperando 5 coisas, vem uma lista de 30. Você fala, meu Deus do céu, vamos começar pelas 5 só, que tá bom. Pergunta. Meu irmão, nós temos às vezes relacionamentos tão infantis que você não pode ter uma conversa verdadeira e falar assim, olha, eu acho que tem que mudar nisso e naquilo. Porque a outra parte já ouriça. Fala o quê? Não sei o que lá, e você tem que mudar naquilo outro e tal. Não consegue sentar para ter uma conversa normal. Adultos conversam. Adultos escutam. Escutam mais e falam menos. Sábios escutam mais e falam menos. Sábios só falam o que é necessário e o que pedem para falar. Às vezes tem muita gente falando muito, escutando tão pouco, escutando a Deus pouco, e os outros nem falam.
Agora, quando eu passo a escutar mais e falar menos, eu medito mais sobre aquilo que é falado, eu me torno mais sábio. E as minhas palavras são mais assertivas, são mais doces e causam transformação. Nós possamos nutrir nossos relacionamentos dessa forma. Descanse. Nós temos que ter tempo para descansar. Você tem que ter tempo para você passear, para você, Joana, mas não posso viajar. Então vai no rio ali no Jacutinga, ali, ó, vai num lugar perto, mas faz alguma coisa, tira um tempo. Às vezes o casal fica tanto tempo com os filhos só, que não consegue tirar um tempo para ir jantar, para ir comer uma pizza sozinho, não consegue nem conversar. E sabe o que acontece? O relacionamento vai desmoronando, e chega num ponto, meu irmão, que aí não tem mais conserto, aí só um milagre mesmo para consertar. Então, Deus nos chama a vivermos um período de descanso. Quem que não gosta de descansar aqui, né? Todo mundo gosta, né? Mas um descanso com sabedoria, que você possa aproveitar o momento. Tem gente que sai passear e fica no celular do mesmo jeito, a mesma coisa que fazia aqui, faz lá fora. Aí tira 50 fotos, aí não curte o momento, porque está mais interessado em mostrar para os outros do que viver o momento. Aí sabe o que acontece? Não descansa. Então você tem que desligar tudo e falar: agora eu sou inteiro da outra pessoa e outra pessoa é inteira minha. Isso é a primícia. Dá a primícia para o outro. As coisas mudam quando a gente começa a fazer isso, meus irmãos. Imponha limites. O jardim tinha limite, tinha uma árvore que não podia ser comida. Então nós temos que impor limites na nossa vida também. Estou terminando já. Viva de maneira descomplicada. Meus irmãos, lá no Éden, as coisas não eram complicadas. O pessoal andava pelado, né? Nem se preocupava com roupa, já não era complicado por causa disso. Só tinha um fruto que não podia comer, não era complicado o negócio. Deus passava na viração do dia, tinha um horário que Deus passava ali, já sabia, não era complicado. Mas o homem conseguiu complicar o negócio. A desobediência complica. E vou falar para você, quando as coisas começam a ficar muito complicadas, é porque tem coisa errada. Então descomplica a sua vida. Sabe como é que você descomplica? Quando o sim é sim e o não é não. Acabou. É o mais ou menos que complica. Mas não sabe o que aconteceu? É que foi assim, assim, assado. A pessoa chegou, falou isso, eu fui, tá isso. Meu irmão, é difícil às vezes você falar não. Você vai sair de ruim nessa hora, para ter certeza disso. Você vai sair de ruim. Mas é melhor você parecer ruim, mas tomar uma decisão correta e ser direto, do que entrar na conversa do inimigo. E aí as coisas começam a se complicar. Ele começa a laçar você. E aos poucos, é uma palavra meio estranha, é uma conversa meio desencontrada. Descomplique a sua vida. Para de dar desculpa. Vou fazer isso? Vou fazer e acabou. Pode chover canivete, não interessa, eu vou fazer aquilo lá que eu falei que eu ia fazer. Não vou fazer e acabou também, já decidi e acabou. Pode chorar, pode espernear, pode acontecer o que for. Sabe o que acontece? Uma desestrutura familiar muito grande, e que eu vejo muito acontecer, é quando a mãe diz não, e o filho começa a espernear. Daí a mãe fala assim: mas também não tem tanto problema, né? Dá para dar um pouquinho, né? Ou o pai se intromete no meio, né? E a mãe disse não, o pai vem e fala: não, pode sim, não sei o quê. O que está na cabeça da criança? Eles nem sabem o que estão fazendo, porque um fala assim, o outro fala não, ninguém sabe é nada, eu que estou certo.
Porque qualquer um pensaria isso, a criança pensa isso. Descomplique a sua vida e decida fazer as coisas para sim ou para não. Isso, meu, ajuda muito, sabia? Às vezes nossa alma começa a lutar contra. Você toma uma decisão, a alma começa a se mexer assim. Porque daí você quer dar uma desculpa, não, mas eu falei que eu ia acordar a tal hora, a partir de hoje, e agora eu não quero mais acordar essa hora. Então a alma começa a relutar. Gente que faz compromisso de ir na academia às 6 horas da manhã, né? Eu nem faço, porque eu não vou mesmo. A pessoa faz esse compromisso, aí a alma começa a relutar. Meu irmão falou, vai. Meu irmão fala assim, ó, eu nem penso, eu levanto e vou, porque se parar para pensar, não vai. E é assim, decisão tomada, a gente cumpre. Aqui no final também, desfrute, deleite, usufrua daquilo que Deus deu para você. Nosso trabalho é reconhecer tudo o que Deus fez para nós. Nosso grande trabalho é permanecer na presença, no lugar do encontro. Meus irmãos, Deus quer que você usufrua dEle, que você usufrua da presença dEle. A maior parte da sequidão no coração das pessoas é porque elas querem usufruir de tudo, menos de Deus, da única coisa que pode realmente preencher esse coração. Às vezes ela se enche até das bênçãos de Deus, mas não do Deus da bênção. Usufrua da presença de Deus, e usufrua daquilo que Deus te deu. Sabe o que acontece muito? Tem pessoas que oram tanto para ter algo, aí ganham aquilo. Aí sabe qual é o próximo pensamento? Ah, Deus, mas agora eu quero tal coisa. E ela nem usufruiu ainda daquilo que Deus já deu. Ela fica pensando naquilo que ela não tem. Usufrua daquilo que Deus te deu. Seja grato pelo que você tem. Você entende isso? Deus nos chama a sermos gratos e felizes com aquilo que temos. E por último, faça uma coisa de cada vez. Deus poderia ter feito tudo em um dia. Ele é todo poderoso. Mas por que Ele não fez? Por que Ele fez em 6 e descansou no 7º? Para nos ensinar que devemos estabelecer uma coisa de cada vez. Não devemos atropelar as coisas. Trace metas que você possa cumprir. Não queira abraçar o mundo, fazer 1 milhão de coisas, no final perceber que fez poucas coisas, porque isso é frustrante. Tenha alvos práticos e dentro do seu alcance. Seja constante todo o dia. Viva por algo eterno. Fixe metas que você tem condição de cumprir. Tem pessoas que têm muitos planos. Não, Deus me chamou para pregar às nações, Deus me chamou para isso, para aquilo outro. Aí não fala de Jesus nem empatia dele, que não é convertido, não fala. Aí vai falar, quer falar às nações. Fala, meu filho, você nem dentro da tua casa. O maior desafio é dentro de casa, né? Ser um homem de Deus dentro de casa, ser mulher de Deus dentro de casa. Se eu não faço o mínimo, nunca farei o máximo. Se eu não me posiciono nas pequenas coisas, Deus nunca vai confiar as grandes a mim. Então as primeiras metas suas, seja pequena. Fala, amanhã eu vou ser um pouco melhor. Anos atrás, eu decidi falar para minha esposa, todo dia que eu amo ela, todo dia. Todo dia eu falo que ela é linda, todo dia. Acaba, às vezes ela nem acordou direito ainda. Eu falo, você é linda, você é o amor da minha vida. Sabe por quê? Porque eu já fui muito relaxado, e eu não falava nada. Porque a gente mira o outro pela nossa necessidade.
E eu não precisava que ninguém ficasse me falando. Mas não é porque eu não preciso que o outro também não precisa. Não é porque eu não preciso ouvir que o outro não precisa ouvir. Eu falo para meus filhos, eu amo vocês. Pequenas coisas fazem uma diferença enorme. Eu mando mensagem para minha mãe, te amo. Ela manda para mim, te amo, filho. Faz diferença. Às vezes a outra pessoa ela não está num dia lascado, só problema. Você receber um dia, eu te amo, mudou o dia dela. Às vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmo, né? Só com a gente, só com a nossa primícia, né? Só com o meu tempo, com o meu trabalho, com os meus problemas, que eu esqueço que a minha primícia é para servir, é para servir o outro, é para dar o meu melhor para o outro. 2022 vai ser um ano incrível, mas porque a nossa primícia vai ser incrível para o Senhor, amém?